TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. E aí, Gui, tudo bom com você? Boa tarde. Medina, pergunta de novo. Boa tarde pra você, tá tudo bem, Gui? É uma ofensivo perguntar pra mim se tá tudo bem. Tá tudo mais do que bom por demais da conta. Fechando o semestre, né, Medina? Com essa chuva de likes, com essa chuva de gain. Dólar mais perfeito do que isso, só 2 dias. Petrobras também caindo me anima um pouco, né? Com todo respeito à companhia, mas a gente tava cornetando naqueles 31 e 37, 31 e 27. Tomou uma paulada hoje, mas nada que tire o brilho de Bovespa. Então eu vou resumir pra você assim, ó. Tudo certo. Tudo jóia. Pra quem tá aqui conosco também no nosso hoje, vai comentar de tudo, né? Ele tá aqui pra comentar de tudo, né, Gui? Deixa eu perguntar pro chefe primeiro. Põe na fogueira. Se o chefe permitiu, eu vou permitir. E Daniel Araújo, presencialmente ainda, né? Aqui nos nossos estúdios ali, ó. Pra falar sobre tudo aqui, além do dólar também, que a gente vai esperar às 4. E aí, Daniel, tudo bom com você? Boa tarde. Tudo sim, Medina. Boa tarde, pessoal. Eu vou bem, Medina. Dia excelente hoje, né? As operações brilhando. E tamo aí. Boa, eu perguntei pra galera aqui o que vão fazer no próximo semestre, né? O Vinícius Honório disse que o próximo semestre o foco dele é nas siderúrgicas. Então vamos falar muito sobre um balanço desse primeiro semestre, né? Como passa rápido, hein, Gui? Mas o que a gente pode ver daqui pra frente. Gui, primeiro sobre o dia de hoje. Esse foi um dia feliz, mas a Petrobras pesou bastante. O Ibovespa chegou a virar ali no fim do almoço de negócio, mas volta a avançar 0,5% agora, o Gui. Esse movimento que a gente observa agora significa que o mercado já precificou essa queda da gasolina, que muita gente foi pega de surpresa, ou Gui, aí volta para o patamar, ou melhor, volta para o cenário que a gente observava de manhã? Vamos lá, Medina, contextualizar tudo então. Primeiro a Petrobras, né? Essa queda dos combustíveis que pegou todo mundo de surpresa vai muito de encontro àquilo que nós havíamos dito, né? Quem que vai pagar? E aí gera aquele desconforto que não existia até a data de hoje. Da seguinte forma, o abrasileiramento dos preços dos combustíveis era o que deixava cada vez mais eufórico esse movimento de Petrobras. Só que tudo deu certo, o petróleo caiu. Não caiu pouco, né? Então, num cenário onde a gente tem historicamente, um mês de junho, um petróleo mais forte, principalmente o caso do verão lá nos Estados Unidos, gerou aí um cheque positivo para a Petrobras com o petróleo para baixo e descansando. Só que agora, caindo tudo isso que propôs na data de hoje, é difícil a gente acreditar que o risco esteja controlado da Petrobras, porque se simplesmente o petróleo voltar lá para os $80, e não é um cenário utópico, era o cenário base desse mês, começa a gerar uma contestação da defasagem que vai existir, que vai cair para a Petrobras pagar, e naturalmente isso recai aos seus acionistas. Então eu acho que R$27, eu cheguei a falar hoje de manhã 27, o analista comentou em 28,32, mais ou menos ali um grande ponto para poder retornar e chamar novos compradores, mas acho que não está precificado não. Eu acredito que ainda há um espaço para a Petrobras azedar um pouco o seu quadro de cotação, o que naturalmente impacta veementemente o movimento de Bovespa devido ao seu peso. Então, olha que gráfico esquisito, né? Petrobras, esse é o de 5, Gui. 5 minutos. 2 pauladas, agora fica congestionado aí embaixo. Se perdeu os R$29,40 hoje, nós temos aí mais uma pernadinha semelhante para a semana que vem desenhada. Você faz muito trade com Petrobras, Daniel? Bom, faço pouco trade com ações, mas eu vejo aí que nesse curto período ainda continuando a tendência de baixa e gera uma oportunidade numa vendinha aí pra quem for ousado. Boa, é isso aí. Daniel, hoje ele tá na fogueira, lembra do bola na fogueira aqui no Rock Go ali? Hoje o Daniel ali, ele falou que ele não mexe muito com ações, mas ele vai falar de ações aqui com base no gráfico aparecer na tela da galera. Boa, o Gui Cunha e o Daniel com a gente, vocês têm dúvida, mandam pra cá. Ó, a Lígia tá aqui falando que o Gui e o Daniel são os mais tops. Game gigante com essa dupla. Boa, abraço pro Celso Lazzarini também, mandando um ótimo fim de semana pra todos. O Rivotrade, tem o Rivotrade, esse é o Rivotrade. Dentro que ele era péssimo de timing, ele ainda é disso, mas que depois de acompanhar a TC Rádio e o TC, melhorou bastante. Boa, esse é o nosso objetivo, ajudar o investidor. Ô Gui, vou pedir pra você reforçar aquilo que você disse ontem e durante a manhã, porque a gente encerra a semana, a gente encerra o mês, a gente encerra o semestre.
E você disse ontem pra galera ficar de olho no leilão de fechamento de hoje. Eu quero que você reforçasse esse comentário aqui pra galera. Vamos lá, é uma experiência que muitos acabam não acreditando, parece uma lenda, né? Igual o contexto ali do lendário Rush natalino, que veio nos últimos anos também gerando uma estatística bem positiva para essa tese e esse racional. Como é que é contabilizado a grande maioria dos fundos multimercados e fundo de ações? Existe ali semestralmente o movimento da performance, né? Tudo que excede o movimento do seu benchmark, o multimercado é o CDI, os FIAs, né? Os fundos de ações acabam sendo o Ibovespa. Então, o que normalmente nós temos, principalmente num cenário ao qual a gente está flagrando agora, que é uma tendência mais altista? Os fundos vão alavancando nesses 45 do segundo tempo, trazendo aí uma melhoria nas suas cotas e depois ele adequa durante o próximo semestre. Então, historicamente, quando a gente tem os fechamentos do trimestre, os rebalanceamentos dos fundos e também o cenário do fechamento do semestre, no leilão de fechamento, aqui basicamente 1h20, nós temos aí uma puxadinha clássica, principalmente nesses ativos mais pesados da bolsa ou setores que estão no radar dos institucionais. Então uma Petrobras hoje, por exemplo, pode ter uma recuperaçãozinha aí dentro do seu final do dia, bancão que está sempre no radar dos institucionais também pode dar uma puxadinha, que fecha um ciclo aí, tanto para o índice futuro como também para o Ibovespa, um pouco melhor do que a gente pode flagrar agora, perto das 4 horas da tarde. 3h40. Deixa o aviso, Guilherme Cunha, para você se posicionar também, ficar de olho para iniciar o próximo semestre de bem com a vida. E mandar sua dúvida pro Guilherme Cunha também. E o like também. Estamos com 1.336 likes, meta de 1.400 likes ainda no nosso programa. Faltando 20 minutos para as 4 horas. Ibovespa 118.860 pontos. Gui falou de Petrobras. Ô Gui, Eletrobras que tá puxando hoje. Isso é muito por conta do leilão de transmissão, ô Gui. O índice de energia nos índices setoriais também, junto com o Utilities, com muita força nessa sexta-feira. Boa. Nessa sexta-feira, quando a gente coloca o gráfico diário de Eletrobras, essa alta acaba sendo uma continuidade de uma lateralização do preço, mas hoje, naturalmente, ela puxa lá. Eita, coisa boa. Ficou de ladinho aí, com uma cara de querer romper os R$40 e já tá na boca da Faria Lima o alvo que nós temos para essa companhia, que é os 43. Então, hoje o leilão foi bem positivo para algumas empresas do setor de elétrica. Não vou lembrar o nome do jovem que estava da Mover, que estava lá na B3, mas os bastidores era dito que a Eletrobras ia forte, né, para esse leilão, gerou um deságio médio de 50%, então naturalmente essas empresas tendem a continuar um bom humor, as que venceram obviamente, um bom humor nesse segundo semestre. A Eletrobras está nesse jogo. Boa! O leilão de transmissão mexe muito com o setor de energia, né, Gui? Você falou bastante do setor de energia. A partir de agora, depois desse leilão, como que você enxerga daqui pra frente? E não só Eletrobras, né? Tivemos como destaques a ISA-CETEP, ENGIE também vem sendo alguns lotes importantes do leilão de transmissão hoje. Como que esse leilão encaixa, né, pro core dessas companhias e pros papéis também, Gui? Sensacional. Eu vejo que o dever de casa é exatamente esse do final de semana, né? Quais foram as empresas que conseguiram vencer esses leilões? Qual foi o deságio dessas aquisições? E qual é a região de preço de cada uma delas, né? E as que não venceram tende a lateralizar / corrigir. Por que aconteceu nessas últimas semanas, Medina? Todo mundo focado no leilão das elétricas puxou o setor inteiro. Então foi muita empresa que estava de gaiato ali no navio, acabou pegando também uma positividade aí do fluxo e subiu. Mas não vai mudar em nada para muitas delas, né? Então essa alta especulativa tende a se consolidar / cair, e as que venceram a gente começa a projetar essa melhoria no longo prazo. Isso não recai no trimestre seguinte, muito pelo contrário, é um movimento quase que anual, para que a gente possa refletir realmente dentro de um balanço e as altas fiquem mais sólidas. Mas é óbvio, né, que uma ENGIE, uma Eletrobras, essas empresas que já desenharam e venceram esse leilão, tende a manter a positividade e a faixa de preço, e não corrigir, né? Então, olha lá que bonito, né? Depois a gente tem que pegar uma que não venceu, por exemplo, né, para a gente poder ver o comportamento de hoje. Mas como nós temos em particularidade
rolagem de contrato de dólar, fechamento de semestre, etc., todas as empresas de elétrica podem estar subindo e a partir de segunda-feira começar a adequar os preços. Maravilha, ô Gui Cunha. 3 horas e 43 minutos. Ô Daniel, você fala muito de dólar aqui com a gente, mas nesse momento aqui pro investidor pensando no encerramento, daqui a pouco você vai fazer toda a sua análise da moeda aqui. Como se comportar até o encerramento do dia de hoje, pensando nos próximos dias, ô Daniel, na sua avaliação? É um momento de compras ou de vendas na sua avaliação do mercado? Bom, você fala na questão do dólar. Isso. O dólar, eu acredito que para gerar alguma oportunidade na data de hoje é bom esperar a formação do ajuste para possivelmente pegar essas distorções que vão ter após o ajuste. Os scalps que fazemos é uma boa oportunidade na data de hoje, Medina. Boa, maravilha. Daqui a pouco vai trazer mais análise sobre o comportamento, vai mostrar o gráfico, vai falar exatamente sobre esse ajuste e a gente traz os nossos ouvintes para conversa, né, Camila? A galera mandando muitas perguntas pro Guilherme Cunha, como sempre. Tô vendo na Station também o William participando. No YouTube também tem o Pietro, o Grafista, o César, o José. Já estamos com 1.341 likes. A galera chegando pra participar e pra essa reta final de mercado à vista. O dia tá bom. Boa, vamos com as perguntas então, Camila. Vamos lá então, Medina, porque chegou aqui pergunta lá no nosso YouTube do José Cartucci. Ele quer saber a sua avaliação sobre Azul. E aí eu deixo aqui aquele nosso efeito que a gente ama usar. Senhores passageiros, Azul linhas aéreas em tendência de alta. Senhores passageiros, companhias aéreas em tendência de alta. Oh, coisa boa! E continua, né, pessoal? Nós precisamos entender o contexto. Eu vou reviver esse cenário porque é muito importante. Segundo semestre está logo ali. E a gente precisa entender o que a gente pode aproveitar de positividade ou não para as companhias aéreas. As aéreas, elas foram massacradas com a pandemia, né? Então, se a gente for pegar o que mais apanhou na pandemia, acabou sendo o varejo e as companhias aéreas. E as aéreas, muita gente começou a trazer alguns estudos e oratória, que eu achava muito interessante, inclusive, de uma grande possibilidade de uma quebradeira geral, porque essas empresas normalmente são alavancadas e a pandemia forçou, como não tinha também as viagens, a manutenção de uma aeronave parada era muito alta. Então ninguém tinha mais interesse nas aéreas, teve uma recuperação em V de um formato meio especulativo na pandemia e depois 2021 e 2022 foi o massacre da serra elétrica dentro do setor. Porém, a gente sempre traz um contexto, né? Isso está bem detalhado naqueles educacionais de ação, que é o quê? Pô, empresa que reverte prejuízo para lucro sequencial 2 trimestres vai para a lua. Vai para a lua, porque ela acaba mostrando aí a sua força, a sua resiliência e o mercado acaba sendo cíclico, né? Quem é empresário aí do outro lado da tela sabe que tem tempo de bonança, tem tempo que não é tão de bonança, tem tempo que é crítico e aí você entra no ciclo depois de bonança. Então a gente agora acredita fortemente que as aéreas entram no ciclo de bonança, uma vez que elas reverteram prejuízo para lucro e tem uma perspectiva muito boa. Elas renegociaram muito bem. A Azul ainda é melhor do que a Gol. Eu gosto da Gol porque ela tem um risco maior e daqui a pouco ela pode surpreender o mercado como um todo. Mas, no final das contas, essas aéreas elas já estão no preço agora, né? Nesse atual cenário. Azul, o Itaú, o BBI colocou a R$22. O papel agora está R$21,95. Bateu o máximo em 22,06. É difícil a gente ver um upside maior como foi essa paulada dos 6 para os 22. Caraca, olha quantos % essa companhia subiu aí numa linha reta. Porém, as quedas são oportunidades para compra para prazos maiores. Quedas até onde? 18. Então tem que tomar muito cuidado com o otimismo sequencial, porque ninguém queria comprar Azul a 7. A gente falava de a companhia 7, será? Foi a 14. Aí a 14 a gente falou, pessoal, ainda tem upside. Agora vai comprar 22, eu acredito que seja uma situação meio complexa. Apesar de ela poder surpreender e buscar 24. Tem mais 10% ainda tecnicamente para ela poder subir, mas isso não está no radar de ninguém. Então, Azul, para quem não entrou, R$18 para poder sequenciar o segundo semestre legal, porque os próximos balanços tendem a vir melhor, então o mercado vai comprar essa onda, e a Gol já tá na minha cabeça, 18 para R$19, é para lá que eu vejo a companhia buscar no lendário rush natalino, virada do ano de 2024. Gosto mais de Gol porque ela se atrasou, então é que nem o setor de educação, vamos só ver o gráfico aí da Gol,
para todo mundo entender, não é semelhante porque ela teve que esticar mais porque ela ficou andando de ladinho enquanto a Azul ia. Qual que é o motivo disso? A Azul, ela não precisou se alavancar como fez a Gol. A Gol, ela colocou em xeque, essa última renegociação que a Gol fez, ela colocou a Smiles, colocou a marca, ela colocou tudo, cara, nessa renegociação. Então, ou a Gol faz dar certo, ou ela realmente, daqui a alguns anos, vai ser incorporada por uma outra grande companhia. Então, eu gosto desse tipo de cenário, porque daí a Gol vai ter que correr atrás do prejuízo e fazer as coisas acontecerem. Então, muito semelhante do setor de educação. O setor de educação a gente acertou, que Edux foi a primeira que andou. Aí depois a gente olhou todas as companhias que estavam para trás. Então, olha o Edux aí. Eita, coisa boa. Edux a gente tava lá passando um calor, pessoal. Quando tava R$6, a gente tava pensando em revisitar a tese, porque o nosso preço médio tava lá em 8. Aí quando o mercado começou a acordar para o setor de educação, foi embora numa linha reta, e aí a gente começou a olhar o que não estava andando. Aí a gente foi para Anima, cara. A gente ganhou uma grana em Edux, depois a gente olhou Anima e pegou Anima, que também estava no setor e tinha uma qualidade mínima de balanço para poder seguir o seu movimento de alta. Então, Azul já está no preço e Duke está no preço. Anima agora chegou no preço, Gol ainda tem upside. Falei demais. Não, mas tá perfeito, viu, Gui? É o que a galera quer saber mesmo. E você que tá chegando aqui, não esquece de deixar o seu like na nossa transmissão pelo YouTube. 1.345 likes agora, vamos pra 1.400. Ô, Cabelo, teve gente também na Station, né? Mandando mensagem aqui. A gente pode trazer a galera dentro da plataforma do TC. Tem sim, Medina. Antes eu só prometi pro ouvinte lá do WhatsApp que o próximo era o dele e logo depois eu vou pra Station. Agora é a pergunta do Fabrício no WhatsApp, que ele tá pedindo a análise do Gui pra Ambipar. Ambipar. Eu não sou o maior do Brasil pra falar de Ambipar. Galera do TC como um todo, os contribuidores... O Daniel vai falar. Tem um apelo maior. Eu acredito que tá um atraso muito grande, né? A Ambipar não conseguiu correr junto com a alta da bolsa e trouxe ainda uma lateralização, tá? A Ambipar ela só vai convencer de fato que tá num cenário mais otimista caso venha a romper os 23. Então, óbvio, quem comprou 18 e pouquinho agora nesses últimos dias tá feliz. Eu comprei agora em cima dessa lateralização? Não, porque pode simplesmente voltar rapidamente para o cenário de R$18. A Ambipar teve troca de governança, fez muita aquisição, né? É uma das empresas que mais realizou aquisição nos últimos anos, e essas aquisições custam caro, né? Até com que as empresas venham a tracionar, gerar receita e lucratividade de formato consistente. Então, a Ambipar é oportunidade para prazos maiores, sim. Se você estiver deslumbrando prazos maiores, a Ambipar sai dessa congestão em algum momento, apresentando lucratividade, melhorias aí operacionais, e aí pode tracionar uma alta até que expressiva. Mas pelo menos por hora, isso não é uma realidade no preço e também nos fundamentos. É uma empresa que eu pouco atuo em questão de estudo, mas a partir desse trimestre pretendo olhar linha por linha do balanço, porque o cenário do gráfico fica interessante, é uma empresa que não andou e daqui a pouco pode ter uma explosão. Boa. Ô, Daniel, traz então sua visão de Ambipar aí, tô brincando. Só pra quem não te conhece, te escuta aqui na TC Rádio também dentro da plataforma, você costuma operar durante o dia apenas dólar ou índice também? Só o dólar. Só o dólar. Peguei um carinho pelo dólar. Antigamente eu operava bastante o índice, mas depois que eu conheci o Gui aqui, ficou difícil não operar só o dólar. O que é mais difícil, o dólar ou o índice? Eu acredito que o índice. O índice seja mais complicado devido à volatilidade. O dólar, ele respeita mais, né? Ele é mais respeitoso. Boa, é isso aí. Daqui a pouquinho, ajuste pra você do dólar. O Daniel vai trazer explicação junto com o Gui Cunha também. Mais perguntas que chegam, Camis. Então vamos lá pra Station agora, porque o William Dragoni, ele falou que o Bradescão da Massa é R$20 logo mais. O que você acha, Gui? Pô, e saiu um relatório falando 21 hoje. Né? Então, não dá para contestar, graficamente é isso, 21, inclusive a próxima parada após dos 17. Acredito? Não. Né? Pô, e olha que eu era o maior comprador de Bradesco da história aí há 2 meses atrás. Por que a gente muda de galho, né? Porque a qualidade do balanço ainda não representa isso. O Brasil, pessoal, tá num cenário de crescimento, de expansão, eu não lembro quem que falou isso, né, mas pintaram o Brasil em algum lugar, o pessoal falou, que bonito, e decidiram comprar a ideia muito forte. Então o fluxo vem, né,
e são os 4, na verdade. Onde que mais entra dinheiro quando entra no mercado diretamente de ações? Petrobras, Vale, Itaú e Bradesco. O gringo não fica olhando os mínimos detalhes que a gente fica olhando quando a gente vem cornetar aqui, por exemplo, na TC Rádio. Mas a qualidade do balanço é indiscutível que Itaú é melhor. O Banco do Brasil é melhor, né? E Bradesco ficou mais atrasado, então as pessoas tentam achar esse déficit, né? Por exemplo, o Banco do Brasil nos 50 tá pago aí o preço. Itaú daqui a pouco chega nos 30, tá pago no preço. Mas o Bradesco 17 tá no preço. Esse que é o X da questão, né? Então a Bradesco tende a voltar a ganhar uma força e subir, mas os R$17 eu vejo que é uma parada muito forte. Apresentou balanço do terceiro trimestre bom. O segundo a gente já tem uma previsibilidade, né? Continua trazendo uma lucratividade forte e uma tentativa de controle de PDD. Mas o terceiro trimestre é que tende a mostrar uma realidade. E a queda de juros não é legal para o Bradesco. O Bradesco ele é mais forte na carteira de crédito. Ele é mais ousadão na carteira de crédito. Por isso também teve um PDD. Então o aumento da taxa de juros gera um spread. Uhum. Então esse spread que é o que vai na ponta do balanço gerar cada vez mais lucratividade. Então a organização do Itaú Unibanco S.A. e Banco do Brasil, essa queda de juros, ela vai atingir? Vai, mas num impacto muito menor do que o do Bradescão. Já me respondeu o que eu ia perguntar. Eu ia perguntar pra qual seria o spread seria menor, não teria tanto impacto. Já respondeu o Banco do Brasil e Itaú na visão de Guilherme Cunha. Ó, gente, recebeu uma caixinha aqui, hein? Olha só, Darlan mandando uma caixinha aqui pra gente, falando: Guilhermão da Massa, realizei um livrinho na Via e tô com capital ocioso na carteira. Qual é a barateza da bolsa hoje pra comprar, hein, Gui? Ele mandou um AO vai B3. É nosso cowboy aqui, o Darlan mandando, Gui. Vai, Brasil! Bora, Darlan! Cara, vamos lá. Você conseguiu, entre aspas, meio que se livrar de um papel que tende a ser bem sensível aos juros, a queda a ajudar, e a gente sabe que a Via tem um problema trabalhista, alguns provisionamentos que são mais chatos e dificulta, né, o bom andamento do ativo. Tá com dinheiro na conta? Pô, eu também tô, hein? Eu vou falar pra você, graças a Deus, né? Mas a gente também tá em busca desse cenário de recompra. O que eu pretendo fazer pro segundo semestre? Que eu acho que aí essa oratória vai ajudar você a se organizar. Mais pra giro. Então eu não compro hoje um ativo e vou falar assim, ó, eu vou ficar com esse ativo nos próximos X números de tempo. Não, eu vejo que o cenário dessa indefinição, tudo indica alta, mas ainda algumas situações que podem gerar uma oscilação da bolsa, inclusive o agosto, mês do desgosto, que a gente vai estar finalizando os balanços trimestrais, é a grande virada de chave, tá? Então, acredito que nós estamos na tese ainda do ano lateral. Enquanto não romper a máxima histórica e confirmar esse movimento, todo mundo vai ter que me aguentar falando que é um ano lateral. E no ano lateral, o que você faz? Compra suporte e vende resistência. O que está acontecendo agora nesse momento? A grande maioria das empresas estão na resistência. Então espera minimamente uma correçãozinha técnica. Estamos olhando banco, estamos ainda olhando elétrica, estamos olhando construção civil e estamos olhando as educacionais. É o mesmo kit do primeiro semestre, está basicamente indo para o segundo semestre. E Magalu fica no radar com uma mira de sniper ali para a gente poder voltar. Aí sim, adquirir o ativo, buscando um trimestre ou final do ano uma possibilidade de um ganho mais elevado. Agora, sinceramente, eu não compraria nada para poder compor carteira. Guarda esse dinheirinho aí de um jeito inteligente e se você tiver esse manejo, né, se você tiver essa ginga de ir girando, você vai ser bem mais feliz. Magazine Luiza que tocou agora há pouco a mínima, de 3,39. Tá muito ruim pro varejo. Tá ruim pro varejo, né? Tá ruim pro Tem varejo. bastante papel mais pedido aqui, Magazine Luiza. Cara, varejo, eu vou jogar real aí, né? Porque sexta-feira a gente às vezes extrapola. A gente queria um morning call aqui no TC, que humildemente eu acredito fortemente que juntando o time todo aí, Corleta, Léo, o Brunão e tudo mais, a gente cria o melhor conteúdo matinal do mercado financeiro e não é de longe não, é disparado. É verdade. Disparado, porque as teses se confirmaram. E tem gente ganhando muito mais grana que a gente com a informação. E qual foi a informação que me marcou muito na virada do ano? O Bruno tascou lá um gráfico do DI, jogou a previsibilidade do DI onde ele tá agora, na data de hoje, só que na contraparte era o seguinte, pô, o varejo é pra estar nas máximas de março de 2022, quando o DI estiver ali. Então, DI estando nessa região, DI 25, 27, 31, todos eles chegaram no nosso alvo.
era para as ações de varejo estar batendo máxima de março de 2022. O que é março de 2022 para Magalu? 5. O que é máxima de Via em março de 2022? 4. Onde que tá esses papéis aí? Pô, tá perto de 2 Via, tá perto de 3 Magalu. Tá muito distante de estar chegando perto da onde o DI Futuro estava indicando para essas companhias. O que isso quer dizer? Que, pô, tá longe de o cenário de fato, entre aspas, do à vista, tá sendo a realidade que o mercado de futuro de DI tá indicando. Não vai adiantar cair 0,5% que seja em agosto para o setor de varejo. Porque já se enroscou. Demorou muito tempo para chegar a taxa de juros lá embaixo e aí foi corroendo trimestre a trimestre o movimento do caixa dessas empresas. Então vai refletir, de fato, de um formato especulativo no rush natalino, lá que tudo é compra, né? Aí você vai e você pega essa remessa, esse fluxo de compra e vai embora. Mas no final das contas, eu vejo que Magalu é a menos pior. Não dá para falar que Magalu tá preparada para um movimento de alta, tá tudo certo. Olha a Luísa Trajano ligando pro Robertinho. Já viu isso? Já? Né? Um SA. Ligando e cobrando, né? Um bilionário ou ex-bilionários que seja. Você recebe muita ligação de cobrança, Gui? Porra! Sabia, não? De trader, da minha mãe, da minha mulher, tá Unibanco, falando, pô, tava falando pra comprar Bradesco, todo mundo me cobra. Errou! E no final das contas, aí você vê que Magazine Luiza tá menos pior e preparada pra voltar nesse 508, 518. Sensacional, acredito que isso seja uma situação plausível, mas eu vejo que Via, quando cair esse 0,5%, só vai subir para depois cair. Porque o balanço é muito ruim, a alavancagem é muito elevada e 0,5% é refresco, né? Olha a Via, cara. Via não chegou esses pontos aqui, Gui, nem perto dos R$4. Então é bem perturbador. O Magazine Luiza ainda pelo menos foi buscar os 4,50, que era a última parada antes dos 5. A Via não teve força em nenhum momento. Isso é muito preocupante, inclusive. Ô Gui, ainda mais no varejo tivemos um noticiário cheio também, né? Que tem a questão das regras do imposto de importação, né? Depende se as empresas entrarem em regras, aquele desconto lá dos $50, a isenção dos $50 vai continuar. Tem também a Shopee querendo abrir IPO, ou seja, uma concorrente que vai abrir... A Shein abrir o capital lá nos Estados Unidos, uma concorrente forte no varejo de moda, indo para o mercado americano. Também tem uma nova empresa, Temu, também alguns analistas estão fazendo análises a respeito sobre como que essa pode impactar as ações do varejo também. Queria que você falasse um pouquinho mais disso. Mas também o cara que ouviu tudo falando aí, meteu o pau aí, Gui não tá querendo entrar em varejo, quer ficar de fora. Mesmo assim, Gui, eu quero entrar, eu quero escolher uma pra eu poder arriscar. Você sugeriria qual, então? A gente só tem duas, né? Você quer Magalu e eu tô em lojas quero, só sai nos 8. Que pra mim é um varejão, mas é um varejo de construção civil, né? Então é um varejo diferente. Olha a LJQQ3 aí, ó. Ela tá arrumando pro movimento de março de 2022. Esse é o X da questão. Então o que matava aí a LJQQ3? Era o DI. O DI arrefeceu, se a LJQQ3 não subisse, a gente ia ter que abandonar a tese, né? Mas ela subiu. Então é mais previsível uma empresa que é negativa, é prejuízo, a LJQQ3 é uma decepção no balanço, só que a macroeconomia ajuda. Vamos fazer um case rápido, Medina? Vou te fazer uma pergunta, você responde qual que você compraria. Saiu o IPO de Shein. Você tem aí R$100 mil na mão. Te deram 100 mil pra você brincar na bolsa. Eu vou querer passar pro Daniel. Aí você fala assim, ó, eu vou comprar uma dessas 3 opções. IPO de Shein, inflacionado, alto pra caramba, Magalu ou Via. O que você vai? E aí, Daniel? Você com seus $milhões. Eu vou de Magalu, com certeza. Tá nada, mentira, você é lixinho. Porque, pô, é novidade, tá tomando conta aí, né, do consumo, não só brasileiro, mas global, e é um movimento muito semelhante ao do Mercado Livre. Mercado Livre, timidamente, um ou outro anunciava ali, ia comprando, aí depois foi aumentando e melhorando a sua logística. Mercado Livre engoliu a Via Magalu. Engoliu, né? Você começa a questionar as pessoas, fala assim, ó, pra onde você compra? Pela Via, pela Magalu ou pelo Mercado Livre? Cara, 90% das pessoas que você fez essa pergunta falam Mercado Livre. Muitos nem sequer viram como é o aplicativo da Via. Aí o Shein, cara, todo mundo comprou, né? Teve um evento aqui dentro do TC.
que o Ferri estava comentando era uma realidade. Chegava já que dentro do TC, os funcionários compravam e mandavam entregar aqui, era sacolas e sacolas da Shein. Então é entre aspas, uma revolução, e é por isso que a Shein incomodou Via e Magalu. Porque acaba sendo mais barato. Tudo bem que vai ter tributação e etc. Mas mesmo assim vai continuar sendo mais barato, vai ter uma rentabilidade mais elevada. E, cara, de novo, né? O Barça já comentava, muitos comentavam, o varejo tem começo, meio e fim. Então a gente já viu lojas americanas, Marisa, né? Começando a ficar um pouquinho mais esquisito, salvando lojas Renner e C&A, mas também não é aquele balanço que você fala assim, olha que empresas saudáveis, né? Vão começar a distribuir dividendos daqui a pouco. Não, nada disso. E fica esquisito, cara. Então, se tivesse que escolher, realmente eu iria de Shein e com medinho, mas eu iria em Shein. Acho difícil. Se eu comprar Magalu esse ano, é por um processo especulativo de fim de ano. Mas se eu olhar pra balança, eu não compro, não. Olha, mas vou te dizer que 100 mil reais, você tá rico, né, filho? Eu sou rica! Meu Deus. Você tá trazendo, ele já tá trazendo o pai, já né? É o pai do dólar, assim. Ele já tá trazendo E aí 100 mil. Aí você faz a taxa só ali do câmbio ali, dá uma maravilha. Boa, Cunha. 100 mil reais ou 2 reais. Boa, é isso aí. Bom, falando em dólar, tivemos um ajuste agora há pouco, hein, Daniel? E aí eu vou querer a sua análise sobre o Dolinha e os comentários seus e do Gui Cunha. Diga aí, Daniel, qual foi o ajuste do dia e a análise que você faz a respeito da movimentação do câmbio hoje? Bora lá. O dólar ele abriu tentando subir um pouquinho, mas já não teve força. E desde então ele vem num viés baixista, se tentando romper a VWAP o dia inteiro. Agora há pouco ele entregou um pouco mais. E ele agora está se mantendo bem próximo ao ajuste, que fechou no 4.816,15, Medina. 4.816,15. Ô, Gui Cunha, com base nisso que o Daniel falou, até o fechamento, dá pra fazer alguma coisa? Ou encerramos? Sextou, já era, acabou? Quem que mexe nesse trem aí no final de semestre, nesses patamares de preço? Ninguém, estudado ninguém. Dá pra fazer loucura? Todo segundo dá, né? Todo segundo aí você consegue fazer alguma loucura no mercado de futuros, principalmente pela sua liquidez. Mas é perturbador o que já ocorreu no dólar, né? Muita gente não esperava. A gente tem que ser honesto, né? Porque a gente chegou de manhã hoje e falou, olha, 4.852 tecnicamente é um fim de um movimento aí dessa zeragem e vai parar no 4.822, 4.817,5, né? Que era o fim de fluxo, que volta a trazer um viés de baixa, Medina. Então, o que dentro de uma análise técnica e aquela tese que nós temos aqui, o time da Conecta como um todo para o dólar. Nós tínhamos um cenário de quando sobe quanto? Subindo 40%, 50%, 40, 50 pontos, para derrubar 80, 90. Então ia fazendo um desenho gráfico de queda perfeito ali durante praticamente o contrato WDON inteiro. Os últimos 3 dias começou uma alta. E essa alta que foi os últimos 3 dias no dólar foi uma zeragem dos contratos já, entre aspas, de um formato antecipado. E aí no segundo dia de alta, vulgo quarta-feira, a gente começou a falar, putz, pode reverter. Que daí começa a subir, as pessoas começam a ver quanto subiu para começar a tentar vender, mas não vai cair na mesma intensidade, porque pode começar a subir. Então estava subindo 80, 90 pontos. Só que hoje mostrou que a zeragem Petax foi tudo vendedora, e agora a gente começa a ter de novo, né? Hoje o dia, eu contei hoje antes de entrar, subiu de 15 a 18 pontos para cair 30. Então agora já voltou aquele cenário de subiu é para vender. Eu vejo esse dólar WDOQ romper a região dos R$ 4,70. Não mudou nada a estrutura da queda. Só teve essa alta esses últimos dias porque estava extremamente pesadão na venda. Não há compra no dólar nessa faixa de preço. Eu vejo que só tem queda no dólar para esse mês aqui. Daniel, concorda com a análise do Gui? Totalmente. Na questão do sextou, eu sei que tem pessoas que gostam de fazer uma ousadia com as operações. Uma emoçãozinha para brilhar no final de semana. Aquelas operações que eu sempre falo de scalp, 15 pontos de distanciamento acima do dólar, eu até me envolveria. Mas fora isso, eu não vejo nenhuma oportunidade, Medina. Chegou até uma pergunta da galera aí sobre dólar, né, Camila? Chegou, vou até passar pro Dani aqui. Ô Dani, o nosso ouvinte Mário César, ele quer saber se vale a pena dormir comprado hoje no dólar.
Depende do seu emocional pro final de semana. Você quer se aventurar? Eu acredito que se você quiser ficar em paz no final de semana, não me envolveria. Uma vendinha seria bom, mas o risco de se estressar na segunda seria alto. E você dormiria comprado, Gui? Nem com o dinheiro dele. Pra não tirar minha paz no final de semana. Eu entendo o sentimento do nosso ouvinte, né? Que não parece estar tão tudo bem assim ao ponto de a gente falar de um dólar abaixo de 4,70. Só que a gente vai estar brigando com o cenário do fluxo. Então, se startar a virada do semestre e o mês de julho também, historicamente, né, ele é mais comprador, vai continuar entrando dinheiro no nosso país, e entrando dinheiro no nosso país, o real continua caindo, né, continua valorizando e o dólar vai continuar caindo. Então, para segunda-feira, acordar talvez com um gapzinho de alta, chamar 15, 20 pontos no começo do dia pode ser uma realidade? Pode, isso não é um utópico. Mas o dia da segunda-feira, de novo, é marretada no dólar, é um dólar querendo buscar de novo aquele 4,758. Memória do preço está perfeita, o dólar está técnico. Então ele tende a voltar a querer buscar aquela faixa do 4,758, e aí se você errar o timing de entrada e saída na compra, meu amigo, você vai perder dinheiro, vai ficar mais magro e ficar com cabelo branco. Ó, e olha que o pai conhece. 4 horas e 9 minutos, e Bovespa agora subindo 0,37%, 118.817 pontos. Segue Eletrobras, Bradesco e WEG puxando o índice para cima, Petrobras, por outro lado, pressionando. Já a gente vai falar mais sobre Petrobras para você aqui no nosso programa também, mas a gente segue com o Gui Cunha e o Daniel Araújo também. As perguntas não param de chegar, Camila, vamos fazer mais uma rodada de pedidos? Vamos lá, vou aproveitar e passar aqui que lá na Station, Gui, chegou o Juliano Bigardi, agradecendo você pelo Call Entenda, porque ele pegou nos R$5 e falou que a gente é show. Eita, pai, se você segurou até agora, olha aí, tá com mais de 100% de valorização. E eu vou trazer de novo, né, o que nós enxergamos em Tenda quando ninguém queria Tenda. Isso pra mim é notório, hein? É uma história que a gente cria aqui na TC Rádio. Sentava aqui que o pessoal falava, não, porque tem a empresa tal, tem a empresa X, a empresa Y, Tenda alavancada. Cara, quem viu as outras eleições sabe, né? Minha casa, minha vida. Coisa boa. E aí a Tenda, naturalmente, seria mais beneficiada, e aí não tem fundamento de nada, né? Tchau, fundamento, você vai pegar e você vai comprar essa expectativa do quê? Igual uma era, reversão de prejuízo para lucro. Não tem nada mais certo na vida do que o segundo semestre tenda a reverter prejuízo para lucro e continuar o seu movimento de alta. Então errei, né? A gente, nossa, olha que loucura falar isso. Viramos o ano, eu e o Bruno lá, feliz 2023 e tudo mais. E aí, Bruno, o que a gente vai lastrar na TC Rádio? A gente colocou Banco Elétrico em 22. Cara, Kit Lula. E Duque Participações, FIES. E Minha Casa Minha Vida, Tenda. Só que a gente errou. Porque a gente comprou a 4,17, saiu a 6,50. O papel tá 12, né? A gente deixou de aproveitar mais uma pernada de 100%. Então eu peço desculpas a quem ganhou só 48%. Porque tem gente ganhando 120, 130. Olhamos hoje de manhã e... cara, não vai parar de subir até os R$13. Então, até os R$13 ainda é uma indicação de quando sobe quanto. Acima dos R$13 aí vira igual um Bradesco, não tem mais o porquê subir e o mercado começa a penalizar. Mas dá para chegar até os R$13 essa alta de Tenda, que foi um baita de um case aí que muita gente conseguiu contemplar. Eu peguei uma pergunta aqui do YouTube, para voltar a falar sobre o dólar. É o Pedro Holtz. Achei uma pergunta interessante. Ele falou, estou comprando dólar para comprar ativos americanos. É válido? E aí, Gui? Discussão forte essa. Tava discutindo agora, não sei se ele tá aí na audiência, mas eu tava conversando com o Alexandre aí, que é um sócio nosso, assessor, exatamente nesse lance do juros americano, se vale a pena, em questão de matemática, inclusive. Mas quando você vai olhar os títulos lá, você não tem um duration menor do que 5 anos. O duration menor que você tem ali para você aproveitar algo a respeito de um título americano, para você ganhar renda fixa em dólar, é 5 anos. Cara, você compra a risco de 5 anos americano? Eu não compro, cara. De ninguém, na verdade, né? Então, a estratégia, ela é interessante para dolarizar a carteira, você proteger capital, isso tem que ter um outro racional, né? Porque o dólar tá um viés baixista também para prazos maiores. Então, vamos colocar o Brasil-Suíça? Deu tudo certo, né? Não teve mais problema fiscal, a arrecadação veio, chegou o real digital, ninguém consegue mais burlar,
recolhendo imposto, sucesso. Esse dólar vai ficar novamente mais perto de 4 e não de 5. Nos próximos X número de anos aí, 1 ano e meio, 2. Não é utópico a gente falar isso. Né, que o dólar vem cada vez mais sendo colocado em xeque. A tendência é de longo prazo é de baixa, não é de 6. Cara, que loucura quem falava R$6. Isso soa como um absurdo, mas enfim. Então, num prazo maior, a gente vai ter a desvalorização do dólar. Será que essa desvalorização do dólar é compensada pelo juro? Essa é o risco que a gente está correndo. E o Brasil sempre foi o país do rentismo, cara. Ainda existe o famoso 1% ao mês disponível nas corretoras, ainda existe. Então, eu vejo que tem que ser uma estratégia muito mais de blindagem de patrimônio, né, do que realmente ganhar rentabilidade, porque rentabilidade por rentabilidade tem muita coisa boa no nosso país. Basta você pescar ali no mercado secundário, existem coisas que eu até duvido que é a realidade. Maravilha. Você pensa o mesmo, Daniel? Você Sim, quem tá concordo. na sua especialidade, que é o dólar? Concordo sim, o risco cambial por causa da duration é absurdo. Então, se eu não me engano, o Polat estava falando de um ativo de 10 anos, né, Gui? Isso. Não faz sentido, eu acredito, a longo prazo assim, não. Ô Camila, dá tempo pra fazer mais umas 2 perguntinhas aqui ainda pra Guilherme Cunha e Daniel Araújo que estão com a gente no Expresso da Tarde. Manda bala aí, Camila. Então vamos lá, vamos pro YouTube então, porque o Pietro, ele tá querendo saber quando que Vale chega nos R$90 de novo. Putz, eu respondo bastante coisa aqui, mas essa daí fica difícil. Eu nem tenho 90, né? De expectativa, eu tenho 72,90 e os R$84. Esse é o cenário que eu tenho para Vale durante o contexto do ano de 2023, tá? Segundo semestre, a gente começa a falar de um retorno de um ciclo mais produtivo para a Vale. Tá ruim pra caramba a Vale, né? A Vale tá andando de lado, numa tendência de baixa gráfica. Mas é um papel que é incontestável que todo mundo quer ter na carteira. Sempre vai ter um no chat que vai falar assim, eu não quero ter. Cara, não. Você não consegue entrar dentro de uma gestora, por exemplo, dentro de um asset, conversar com um gestor de fundo que não vai falar para você minimamente uma exposição de uma parte do patrimônio de um fundo, de uma carteira administrada nas 2 maiores empresas do país, Petro e Vale. É muito difícil. A gente corneta a Petro aqui porque a gente teve uma vivência. Porque se você olhar só múltiplos, cara, Petro é compra eterna também. Ainda está barato. E aí quando você olha para a Vale, é a mesma coisa. Né? A Vale ela tem os seus problemas agora de sazonalidade de minério, tem o problema da China, tem até o Mantra, né? Atrapalhando aí um pouco as expectativas de curto prazo, mas é um papel que todo mundo quer ter em carteira, principalmente deslumbrando um prazo mais elevado. Não vejo 90, inclusive, 90 não tenho isso dentro da minha tese, dentro das minhas expectativas, mas os R$84 até o movimento do fim do ano, eu acredito que seja algo bem plausível e também inteligente. Boa, tô vendo aqui mais uma pergunta, então. O Denis Macedo, ele tá perguntando se Santos Brasil tá no seu radar, Gui. Não, Santos Brasil não tá no radar, mas a gente pode jogar principalmente a parte técnica da coisa, que tava, a última vez que a gente viu, tava um absurdo de alto. É que eu não tô achando aqui no meu... Tá na tela? Tá na tela. Ô, papai, obrigado, viu? Santos Brasil, a última vez ela tava formando esse movimento de baixo, aonde tinha um baita de um suportão, respeitou muito bem. Nós tínhamos ali entre R$8 e R$89 e tá arrumando para as máximas. Tem muita especulação, tinha, né? Pelo menos muita especulação a respeito de privatização da companhia e por aí vai. É um papel que para quem também tem tempo, isso é importante, né? Para quem tem tempo, começa a formar não só graficamente, mas as suas expectativas no que diz respeito à privatização geram volatilidade e volatilidade para cima. Boa, Guilherme Cunha. Bom, ô Gui, agradeço a sua participação aqui com a gente. Grande abraço a você. Daniel, também quero agradecer a sua participação. Primeiramente, você que é o nosso convidado hoje. Um grande abraço, um bom fim de semana. Deixa um destaque final aí da galera, Daniel. Bom, eu agradeço, Medina. Eu vou agora sextar, né? Vou ficar de fora do mercado. E um bom final de semana para todos. Segunda estou de volta aí com vocês. Um abraço. Boa, é isso aí. Gui Cunha, e o seu destaque final, Gui?
Petro, né? Destaque final, olhar para Petro, se vai conseguir diminuir um pouco dessa queda que vem sendo, se não for a maior, tá entre as top 3 Aqueles do ano. riscos de mudança novamente na política de preços, eles podem voltar, Gui? Ah, Medina, eu vou falar, assim, ó, é que daí eu falo, aí que acontece segunda-feira, o papel sobe 10%. Né? Aí o gringo vem, raspa tudo, o papel vai lá pra R$34 e todo mundo corneta. Mas eu não vejo nada de positivo pra Petrobras a prazos maiores. Porque a gente viu a transição de governo é inesquecível. O brasileiro tem memória curta, pô. O trader, então, né, todo dia parece que dá um reset na memória e fica muito também preso, principalmente só na parte técnica. Nós tivemos uma movimentação de transição de governo, onde a Gleisi Hoffmann, a presidente do PT, colocou assim, ó, não dá pra ter tudo isso de dividendo, não, vamos mudar. Aí teve lei de estatal. Aí Jean Paul Prats vai lá e troca o movimento de preço. O que a gente viu, além de tudo, Medina, foi a sorte, cara. A gente não pode tirar a sorte no case de Petrobras, porque o petróleo ajudou. E aí agora a gente tendo essa queda do combustível do jeito que foi, no calor do finalzinho do semestre. Olha aí, tava tomando um cafezinho ali, ó, despercebido, painel urgente Mover Pro, 5% na cara. E aí a gente vai começar a ver o que é o esperado. Então demora, né? A gente teve uma transição de governo que o arcabouço ainda não saiu. Então não conseguiram ainda cornetar algo mais agressivo dentro da companhia Petrobras. É indiscutível que os múltiplos são baratos. É indiscutível que tem um prazo, nesse curto espaço de tempo, mais uma pernada de alta, mais um dividendo estratosférico, e o gringo não tá nem aí porque a gente tá falando aqui. Ele tá olhando os números e vai comprar. Mas eu vejo que no segundo semestre já começa mais uma vez o noticiário tá colocando o Petrobras em xeque, e isso vai fazer com que, se perder os 27, é os 22. E os 22 é o UBS. Aí quer credibilizar mais o que o Guilherme tá falando? Puxa o relatório da companhia UBS. Continua numa recomendação mais neutra, né? Sai de compra para neutra, mas estabelece o preço de 22. Né? É que daí vem na outra ponta o Goldman Sachs enfiando 34. Faz o preço médio desses dois relatórios e você vê que ainda há um espaço, pelo menos na parte fundamentalista da coisa, de ter uma correção dessa simetria, e agora tem que olhar fortemente as cenas dos próximos capítulos, não só de política de preço, mas também de dividendo, que é onde pega a grande paixão das pessoas, e aí e vai todo mundo comprar o ativo. Também tem o destaque complementar dentro do dólar, né? Para mim, viés baixista para esse dólar. O último contrato que é fácil falar. O último contrato é o WDOQ, para falar assim, ó, pode cair, porque ainda a política monetária nos favorece em tudo quanto é quesito. A partir do mês de agosto é diferente a resenha. A partir do mês de agosto, a queda de juros aqui e o aumento de juros americano pode fazer com que nós tenhamos bolsa para cima e dólar para cima, tá? Mas, enfim, isso é um cenário para a gente acompanhar dia após dia. Eu também vou cestar, inclusive, eu vou falar ao vivo, hein? Ao vivo. Vou pegar férias. Valeu, olha só, de todos. Valeu! TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.